No vídeo de hoje vamos trazer o GGRC11, um fundo de imóveis logísticos e industriais, que apresenta bons resultados na bolsa, mas vale a pena dar uma olhada mais em detalhe nos seus números para avaliar seus pontos positivos e negativos. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O portfólio do fundo se divide em ativos logísticos e industriais. Vamos começar pelos ativos logísticos. Interessante observar que cada imóvel o fundo coloca a informação do valor do aluguel, dando uma boa ideia de importância dele no rendimento total do fundo. Temos três galpões locados para a Ambev em Guarulhos, São Paulo, Itajaí, Santa Catarina e Pelotas, Rio Grande do Sul, sendo de Guarulhos de maior porte que apresenta maior valor de aluguel, recebendo R$ 51,61 por metro quadrado. Inclusive, é o maior aluguel do portfólio do fundo. Temos um ativo locado para a Hering em Anápolis, Goiás, o CD das lojas americanas em Uberlândia, sendo um ativo de porte significativo, somando 89 mil metros quadrados, sendo que o GGRC possui uma parcela desse imóvel. O fundo possui dois imóveis locados para Moinho Iguaçu, sendo um em Cascavel, Paraná, e o outro em São Miguel do Iguaçu, também no Paraná. Há um imóvel em Colombo, no Paraná, locado para Nicei. Em Anápolis, Goiás, um galpão locado para Santa Cruz. Em Campinas, São Paulo, um imóvel locado para Suzano, sendo que esses dois últimos apresentam o contrato vencendo em 2025. E, por fim, na área de imóveis logísticos, o fundo possui um galpão em Cuiabá, Mato Grosso, locado para a Todimo. Falando agora dos imóveis industriais, o fundo possui um imóvel em São José dos Pinhais, locado para a Etra. Em Igaraçu, Pernambuco, o fundo possui um imóvel locado para a Benteler. Camargo é a locatária de um imóvel em Tietê, São Paulo. E o fundo possui um imóvel locado para a Cepalgo, em Aparecida de Goiânia, Goiás. A Copobras possui dois imóveis locados, sendo um em Guarulhos e outro em João Pessoa, na Paraíba. A Covolan é locatária de um imóvel em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. O fundo possui um imóvel em Valinhos, locado para Eagle Bergman, e o último imóvel da lista, em Betim, Minas Gerais, está locado para a Jeffer. Neste mapa, temos uma visão da localização dos 20 imóveis do fundo, a maior parte no estado de São Paulo. Falando em percentuais, temos 50% dos imóveis na região sudeste e 25% na região sul. Quanto aos tipos de imóveis, a área é bem dividida, praticamente meio a meio entre os dois tipos de imóveis. Em termos de setores atendidos, também temos uma boa distribuição, sendo os principais metalurgia, varejista e produtos químicos. 93% dos reajustes são pelo IPCA e o vencimento dos contratos após 2030 são 37% do total, um percentual relevante. Nesta tabela temos os últimos 5 meses de rendimento do fundo. A grande parte das receitas vem do aluguel de imóveis. Em termos de distribuição, o fundo mantém um certo nível de estabilidade, chegando no último mês a 88 centavos por cota. Avaliando os resultados dos últimos 6 meses, 44% do total vieram de três empresas: a Ambev, a Suzano e a Aetra. O fundo possui quatro emissões até o momento. Interessante notar que as emissões foram feitas a valores crescentes, como podemos perceber pelos percentuais de rendimentos desde a emissão. Quanto antes se entrou no fundo, maior o rendimento até o momento e melhor o resultado. A combinação do valor da cota e dos dividendos deu um resultado superior ao IFIX.
O volume de negociação tem sido superior a R$ 1 milhão diários. Portanto, o fundo possui um bom nível de liquidez para o investidor. Trazendo agora algumas informações adicionais do último relatório do fundo, a primeira informação, o fundo trouxe que houve uma emissão de CRI e o maior pagamento de aluguel por parte das lojas americanas e avaliou o impacto dessa operação em termos de valor por cota mensal. Toda essa operação deve reduzir em 4 centavos por cota até o mês 97, ou seja, um período de pouco mais de 8 anos. E depois disso, até o vencimento do CRI, não há impacto no rendimento do fundo. A respeito da obra no galpão para a Engel Burgmann Vedações Industriais, houve um atraso nessa obra. Trata-se de uma modalidade BTS, que é Build to Suit, e a obra foi entregue no dia 30 do 4, mas a previsão inicial era que ela deveria ser entregue em janeiro. Agora vamos comparar os números do GGRC com outros fundos de logística da Bolsa. O dividend yield é um dos maiores, perdendo somente para o HGLG no momento. A relação preço por valor patrimonial do GGRC está mais baixa entre esses fundos selecionados, indicando um bom patamar de preço do fundo nesse momento. É um fundo com número razoável de cotista, mas ainda longe dos maiores. A quantidade de caixa está adequada, a gente pode perceber por alguns outros fundos pares, né? E o seu patrimônio líquido está na casa de R$ 1 bilhão. Comparando os ganhos passados, quem investiu há 1 ou 2 anos perdeu para a inflação nas duas situações. Inclusive, pela desvalorização das cotas, percebemos que o fundo praticamente andou de lado durante aí esse período da pandemia. As cotas estão quase em R$ 110 e podemos ver que nos últimos 5 anos o fundo não apresentou grandes variações de valorização da cota. É evidente que tiveram picos e vales, mas a gente percebe um comportamento bastante linear até. E a cota patrimonial está pouco acima aí de R$ 130. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento no GGRC 11. Do lado positivo, é um fundo que tem diversificação de portfólio e de indústria clientes dos imóveis, ou seja, existe um certo nível de pulverização que é interessante, diversificando as fontes de receita. É um fundo de boa liquidez na bolsa. Ele tem apresentado bom dividend yield e um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial para essa categoria de logística. Mas do lado negativo, a gente teve aí recente atraso em obra, né? Pode trazer aí alguma disputa e perda localizada de rendimento. A emissão do CRI para o CD das lojas americanas só deve trazer resultado no longuíssimo prazo para o fundo. E o histórico de preços da cota como um todo não é positivo, não tem uma valorização relevante aí nos últimos 5 anos. Se o vídeo trouxe uma informação relevante, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal.